Olá a todos! Nós, do Dialogando sobre Literatura em Libras, convidamos uma poetisa. É uma pessoa importante. Quem será essa pessoa? Vamos ver? Oi, oi! Olá a todos, Tudo bem com vocês? tudo ótimo. Tudo sim, tudo certinho. Meu sinal é esse. Me chamo Elisa e é um prazer estar aqui. Cristiane, você pode se apresentar? Olá, meu sinal é esse. Meu nome é Cristiane. Eu moro em São Paulo. Sou formada em Letras Libras e também em Pedagogia. E neste momento, eu estou fazendo uma pós-graduação em Interpretação e Tradução. O objetivo é trabalhar nessa área. Mas hoje eu trabalho numa escola bilíngue com crianças surdas. Que legal, Cris! Fernanda, gostaria de se apresentar? Meu nome é Fernanda, esse é o meu sinal. Eu sou professora da UFSC. Ótimo! Estou contente que a Cristiane aceitou o convite em participar da entrevista. Agora, vamos conversar sobre literatura e poesia, com foco no tema feminismo surdo. É um tema importante, certo? Então, Fernanda, deixo com você. Então, gostaria muito de conversar com a Cristiane. A minha pergunta para você é: eu estou curiosa em saber como que foi teu processo, como que foi a tua busca no teu caminho no mundo da poesia. Pode contar pra gente? Sim, claro. Como começou? Bem, eu soube através das redes sociais no ano de 2014 que teve Festival de Folclore Surdo organizado na UFSC. Foi neste festival que começou. O tema sobre literatura, poesias, piadas, os outros gêneros. Ah, verdade, eu lembro. E isso me atiçou, eu fiquei bem curiosa em saber mais. Teve workshop em 2 dias, eu participei das oficinas e foi ali que começou. Eu amei, eu fiquei fascinada, porque era em Libras, né? Eu vi poemas no grupo de ouvintes por anos e com a Libras quebrou a minha percepção anterior. A comunidade surda do Brasil participou, o tema era literatura surda, que tem suas características próprias da língua, e para mim era uma novidade, por isso que eu participei. Você participou do workshop de poesia? Participei, sim. Foi ali que você começou a abrir os olhos para isso? Sim, foi. A professora era você, Fernanda. É verdade. Então você abriu os olhos e começou a criar poemas. Como que foi? Antes, quando eu lia os poemas dos ouvintes, os poemas escritos, eu lia e me perguntava se eu precisava seguir as regras. Regras como as rimas, os sonetos, as estrofes. E eu queria me desprender das regras, mas eu não sabia como, ou se eu poderia me desvincular delas, e não sabia onde buscar. E quando eu estive no Festival de Folclore Surdo, eu vi que as configurações fazem parte das regras e também da cultura surda. As regras das poesias dos ouvintes são diferentes das regras das poesias dos surdos, são culturas diferentes. E foi aí que eu Ah, entendi. foi aí que você começou a criar. Antes eu estava esperando encontrar algo, uma perspectiva, achava que a poesia para surdos não daria em nada. No momento em que você, Fernanda, mostrou para nós que era possível ter poesias em Libras, sim. Então, em 2014, você já começou a criar poemas e a partir desse momento continuou? Não, foi em 2016 que começou. Em 2014 eu ainda tinha medo, estava receosa, porque estava receosa, com medo, bom, porque, digamos, às vezes eu sou uma pessoa muito autocrítica, julgava se estava certo ou errado, eu via se as pessoas estavam me julgando.
Primeiro eu busquei aprender, obter mais aprendizados, mais conhecimentos, e quando então me senti preparada, aí sim mudei e comecei em 2016. Ah, agora eu entendi. Em 2016 eu fui de novo no Festival de Folclore Surdo. E aí sim eu já me sentia preparada. Ah, que maravilha. Muito bom que você buscou mais conhecimentos. E quem que te inspirou a ser poeta? Quais foram as pessoas que te influenciaram a fazer isso? Quem que te influenciou também a entrar no mundo do feminismo surdo? Quem que te influenciou para tudo isso? Pode contar pra gente? Então, foram duas pessoas. Foi estranho quando eu vi pela primeira vez, porque eu sempre via homem poeta e não sentia nenhuma ligação. Aí apareceu uma mulher surda e poeta, e eu senti então essa conexão, porque somos mulheres, e me mostrou o lado feminista dela, o poder, a capacidade que temos e podemos evoluir. Antes sempre via homens poetas, e depois. Estão surgindo mais mulheres. E quem era poeta? Você, Fernanda. Ah, que maravilha! Nossa, você me marcou Ah, obrigada, muito. Cris. E depois, a segunda pessoa que é feminista e me provocou, que me fez entender melhor, foi a mulher surda Lígia Neves. Ela é robusta, ela é bem feminista, não a conhecia O antes. sinal, qual que é o sinal mesmo? Então, eu não a conhecia. Antes, eu, Cris, admito que pensava da mesma forma que os homens, sentia igual aos homens, que as mulheres tinham que ser educadas na sociedade, a serem submissas, não conseguia saber se estava certo ou não. E eu também sou religiosa, estava em crise interna. E no momento em que vi a Lígia Neves, mulher surda e feminista, eu resolvi seguir ela e mais a sua poesia. Foi o momento em que eu entendi melhor. Isso te motivou bastante, né, a sentir que você é capaz e que você pode ter a sua própria voz, né? Você já criou, né, poesias, várias poesias, e todas são importantes. Qual que te marcou mais? Qual que te impactou mais? Na verdade, são várias, né? Mas pensando no momento em que o Brasil teve notícias sobre pedofilias, bullying, discriminação às mulheres, escolho o poema, que também tem visual vernacular, e é Ah, aquele da sim, flor com sim. Nossa, pétalas esse poema é arrancadas. perfeito. Esse poema foi muito marcante. Eu me senti angustiada com as notícias e juntei as informações, então criei o poema. Ah, é verdade, concordo com você. O poema é muito forte. Nós do grupo estávamos selecionando os teus poemas e o impacto foi muito grande para nós. E a mensagem do poema é muito importante. É, o poema combinou com as redes sociais. E foi na época também perfeita. As pessoas ficaram muito admiradas. Porque a poetisa também era surda, então eles se sentiram iguais a ela. E ela restava em Libras. Então foi muito legal. Então, Cris, você é professora, né? Você trabalha como professora, instrutora. E na sua opinião, você acha que é importante mostrar os poemas para as crianças, para os adolescentes sobre esse tema? Mostrar para eles, para incentivar essas pessoas? Sim, é claro, é muito importante. Eu sou surda, temos empatia. Nós nos entendemos. Eu não quero que eles cresçam sem informações.
Eles precisam entender e às vezes nas escolas os professores ouvintes passam informações em língua de sinais, mas não entendem como o surdo se sente, como percebem o mundo. E eu já tenho essa percepção. Já vi casos que surdos têm medo de contar as coisas para a mãe porque ela não conhece a Libras. Tenho medo de ter equívocos na comunicação. Daí encontro uma professora surda ou instrutor surdo que sabe Libras e consegue desabafar. Contam para nós e repassamos a informação ao diretor e chamam a polícia para interferir. Já aconteceu Nossa! antes. Então, você acha que alguns poemas seus incentivam, influenciam as crianças, adolescentes, as meninas a entenderem melhor nas escolas? Ajuda eles a entenderem? Poder contar para vocês? Você acha que é importante? Nos anos em que trabalhei na escola, em que cada ano renovei o contrato de instrutora, pude notar que as crianças surdas não têm influência na Libras, não compreendiam. Então, tentei recitar poesia e percebi que não entendiam muito bem, por causa do nível linguístico, famílias, histórias diferentes. Então, usei como estratégia contos e mostrava imagens, desenhos e exemplos. As imagens não mostravam imagem real, usava Aproveitou. Usava outros exemplos semelhantes. As crianças viam no computador desenhos de meninos, mas por trás apareciam homens que eram monstros. Então, eram os homens que tocavam nas crianças, faziam essa associação. Com relação à poesia, as crianças não entendiam porque nunca tinham visto poesia em Libras, né? Dava dicas, mostrava exemplos e eles começaram a entender melhor as informações. É muito importante isso. É diferente em uma palestra, roda de conversa, É mais fácil. poesia com metáforas, não entendem muito bem. É verdade. Por exemplo, na poesia em que sinalizo o leão, as crianças surdas do sexto ano não entenderam. Não entenderam o significado. Expliquei que o leão significava o homem, não é a mulher que estava brava, porque o homem mexeu. E com isso as crianças começaram a entender e analisar os significados, né? Ah, faltava comparar o significado Isso das mesmo. metáforas. Então o surdo começa a perceber as comparações, o que são as metáforas. E o professor, ele precisa passar essa informação na poesia para o surdo. Porque parece que a poesia é difícil para os jovens, mas com as informações que a gente passa, é possível perceber que eles entendem melhor, tem mais informações. Percebe, né? Exatamente. As crianças acham normal ver uma imagem de uma mulher com bico de seio aparente, mas eu expliquei que não é normal. Eles precisam ser firmes, mostrar o leão e não deixar ninguém mexer no corpo. As crianças pensavam que podiam deixar as pessoas mexerem, mas o corpo não é dos homens. Enfatizei que o corpo é deles mesmo. E aí, a partir disso, as crianças começaram a entender melhor. E também os professores não entendem a poesia em Libras. Eu dei vários exemplos para eles. Eles acreditam que a literatura dos ouvintes tem mais valor, mas não. A poesia em Libras é super importante também. Ambos são importantes, têm o mesmo patamar. Pena que o meu primeiro contrato de um ano, o tempo é curto, mas foi nesse tempo que eu percebi tudo isso. Nossa, muito importante divulgar a sua experiência mesmo para todos. Cris, quando você produziu poemas, né, sobre feminismo surdo, qual que foi o maior desafio que você encontrou para criar esses poemas, né, relacionado ao feminismo surdo? Bem, foram dois. Para mim, o maior desafio tinha relação com ser o primeiro poema que eu fiz, né? Foi o poema Descoberta, aquele que tem as mulheres na fábrica e com o livro. Esse foi o primeiro poema que eu fiz, depois vieram os outros.
Então, uma pessoa surda pediu para eu fazer um poema sobre feminismo, mas eu não sabia como ia fazer. Ah, foi o primeiro poema? Sim, sim, então fui atrás, pesquisei, não queria fazer um poema simples. Para isso foi necessário estudar, pesquisar sobre o movimento e a história do dia 8 de março, de como começou o movimento das mulheres. E nessa história dava para ver que o feminismo já era presente. O feminismo surgiu nesse tempo, não é de hoje. Já existia há muito tempo atrás. Associei os fatos e foi daí que começou. Então foi aí que começou o desafio para você sobre o tema do feminismo. E imagina se a pessoa não tivesse pedido, né? Não teria tido esse desafio e você não teria feito essas associações. Verdade, isso mesmo. E com a Lígia Neves, eu aproveitei para aprender mais, buscar novos aprendizados. Mas para a poesia, eu senti que faltava algo, que foi quando a pessoa surda me pediu. Foi aí que começou. Depois veio o segundo, que é o poema da Foto e Flor, onde eu enalteço que a mulher precisa responder não, não se deixar ser humilhada e submissa. Esse poema nas redes sociais coincidiu, né, com a situação geral das mulheres surdas e do feminismo. E agora a Elisa então vai falar. Que maravilha! Porque eu percebi que a literatura e a poesia são fundamentais para a comunidade surda. Muito importante mesmo, principalmente para as crianças e adolescentes surdos, porque o acesso às informações assim é mais fácil. Então, nós do grupo vimos os seus poemas e são maravilhosos. Escolhemos dois que causaram mais impacto. O primeiro poema é Valorize-se. Vamos assistir agora. Que poema Uau! maravilhoso! Muito obrigada. Nossa, valorize-se, né? Ele mostra a mulher forte. Então, deixa eu te perguntar, Cris. Por que você escolheu a configuração de mão com o polegar estendido assim? E segundo, a troca da blusa, qual foi o motivo da escolha? Tem algum significado? Tem sim. E tem também a personificação do globo, né, que você personifica. E no fim, quando você balança o globo, você fez uma edição, né? Pode explicar pra gente tudo isso? Por que eu escolhi essa configuração de mão? Lembram que antes eu falei sobre a literatura de ouvintes, de terem regras como rimas e sonetos? E na literatura surda, não tem? Claro que tem. Eu quis mostrar isso aos professores ouvintes da escola, para eles entenderem, porque eles acreditam que a literatura de ouvintes é mais importante do que a nossa poesia, não acreditam que regras como configurações de mão têm seu valor. E eu mostrei exemplo que significa poder, mulher. Contextualizando, podemos ver que ambas as literaturas são importantes, estão no mesmo nível. É importante que eles reconheçam. A literatura surda também tem suas regras. Em segundo, ao sinalizar mulher, eu uso também aproveito, né, e faço o sinal de beber, que significa que as mulheres
podem beber a cerveja, né? Essa cervejinha, por que que não poderiam? Mulheres e homens bebem cerveja igual. As mulheres também podem ter o corpo que quiserem, violão, magras, gordas, não importa, não é proibido, precisam ter autoestima, valorizar-se. Então, este momento de segurança, as mulheres se sentem valorizadas e começam a ser mais firmes, não se abalar com as palavras negativas dos homens. Eles costumam nos botar para baixo, não podemos permitir, precisamos é nos valorizar. Ao incorporar, entrando no mundo, mostra o resgate da nossa história, em que analisamos os erros, tristezas, as ofensas, e é isso que eu mostro que eu mudei e que para mim acabou. E agora eu sei quem eu sou, que posso me valorizar, né? Quando eu troco a blusa verde para a blusa preta, significa que já é hora de ir para a luta. A nossa luta nunca para. A cor preta significa que estamos na luta, né? Nossa, é mesmo? Nossa, nunca ia imaginar isso, uau! A nossa luta não acabou ainda, tem muito mais. Tem muitos significados fortes. Eu concordo com você. Na parte do mundo chacoalhando, foi edição mesmo. Nessa parte eu quis enfatizar que as mulheres, que elas prestem atenção, acordem, que estejam em alerta, que chacoalhem mesmo. Isso mesmo, Nossa, Fernanda. Que é as isso, mulheres uau! venham enfrentar, que não sejam submissas. Isso, que abram os olhos. Abrir os olhos, o significado é igual do mundo chacoalhando. O sinal do mundo chacoalhando e abrir os olhos tem movimentos iguais. Parabéns. Com isso, elas empoderam, elas vão empoderando as outras mulheres, empoderam as crianças, as jovens, e isso vai se multiplicando. Ai, amei Ao demais. sinalizar, percebemos muitos significados diferentes. É muito importante mesmo. Claro, né, que a literatura ouvinte, a literatura surda, as duas têm suas regras. Que nem, por exemplo, o sinal de acordar, né? Que mostra que está de acordo com as regras na poesia. E agora, Elisa, pode falar de novo, então? Sua E o vez. segundo poema escolhido pelo grupo é Eu Também Não Me Calo. Esse poema nos tocou muito. Vamos assistir? Nossa, Que as impacto! pessoas vão assistir, vão sair correndo depois de assistirem. Então, o poema, ele mostra bem claramente, né, os significados. Mas eu fiquei curiosa com a escolha desse sinal aqui, de bater no braço. Por que você escolheu esse sinal? Qual que é o contexto do início até o final? Conta pra gente, por que você escolheu esse sinal? Porque raramente, né, se usa ele. Então, conta aqui pra gente. Sim, sim, vou contar porque aconteceu mesmo. Eu estava ministrando um curso junto com outra professora. Ela é ouvinte, é intérprete de Libras. Ela era responsável, então, pela tradução oral e eu pela Libras. E ela deu esse poema de exercício para os alunos ouvintes que queriam ser intérpretes. Alguns deles já eram e me perguntaram o significado do sinal. Para mim foi estranho, porque eu conheço alguns surdos da época da escola Ellen Keller, né? E tinha um grupo de homens machistas. Esse é o sinal de machismo. Então, naquela época, esse grupo eles agiam dessa forma, faziam esse sinal de bater no braço, que não tinham medo, chamavam os outros para enfrentá-los, diziam que podiam ofendê-los, né? Mas ao inverter a situação, vemos uma mulher que não tem medo de ser ofendida.
que está mais tranquila, as mulheres que estão prontas e que podem vir então, né? Ao sinalizar isso, eu provoco os homens machistas. Mostro que sou uma mulher forte, que não tenho mais medo deles. É No isso. começo do poema, mostra a mulher ajeitando os cabelos, mostra que a mulher é forte, segura de si Isso mesma. mesmo. Destaca que a Uhum. mulher não é fraca, mulher é forte. Então, essa cena e o sinal de bater no braço causou um grande impacto. Mostra realmente o feminismo. Então, sabem o porquê disso? Nas lives, o tema feminismo, né? Apareceram várias, e alguns homens surdos e poetas reclamando das mulheres que abordavam sempre esse tema, diziam, as mulheres surdas falam toda hora sobre o feminismo. Quando eu vi eles falarem isso, eu pensei, não, pode deixar. Na hora me subiu uma raiva. Eu apareci na live querendo esfregar na cara deles, sabe? Desculpa. Então é verdade, né? Porque muitos homens falaram, né? Por que estão falando sobre esse tema do feminismo, né? É novo? E eu expliquei, não, é que hoje a gente tem a tecnologia, então as mulheres estão acordando, elas estão entendendo melhor, assim, quem são elas e quem são as outras pessoas, elas estão separando essas coisas. E até o feminismo é bem antigo já, né? Mas antes se falava muito pouco sobre isso, então as mulheres não se sentiam ligadas com o tema, não estavam absorvendo as informações, elas tinham medo. Mas agora está mudando. A sociedade está mudando. Você, Cris, com seus poemas. Então a gente percebe as mudanças no feminismo, né? Isso é novidade. Então por isso que os homens ficam perguntando. Mas agora o feminismo tem muito destaque. Então, tô curiosa com uma coisa, né? Você criou vários poemas, né? Como Não Mexe com o que não te pertence, Valorize-se. Deixa eu pensar aqui. Ah, Eu Também Não Me Calo. Eu também não me Então, calo. vários sobre o feminismo. Eu queria saber se dentro desses poemas tem algum que fale da mulher surda relacionado ao feminismo, né? Ou você ainda não fez, ou tem algum guardado, ou está preparando algum. Porque a gente procurou algum que aparecesse, né, a mulher surda relacionada ao feminismo. Tem algum poema? Hum, de todos os poemas que eu já fiz, é, Isso, não tem mulher surda feminista no poema? Ou tem e tá guardado? não tem nenhum. Ah, entendi. Mas já pensou em criar algum Quem no futuro? sabe é uma boa Criar um ideia. novo? Ah, Elba. Mas quando criei os poemas, eu fiz para a comunidade surda automaticamente, né? Pensei nas mulheres surdas, mas com a tua pergunta agora eu fiquei pensativa. Será que preciso colocar as mulheres surdas, né? A pergunta te deixou reflexiva. Oba! Então a gente vai ter poema novo, né? Porque todos amam seu poema e combina perfeitamente com o feminismo surdo. Certo, entendi. Ah, perfeito. Então, Elisa, pode falar. Agora a entrevista está chegando no final. Muito obrigada. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem para transmitir à comunidade surda. Ok. Bem, eu quero falar para vocês, cada uma de vocês, mulheres, né? Que são bonitas, que têm um corpo bonito. Não precisa essa cobrança de padrão, nada disso. O amor próprio é o que importa, né? Se é magra, gorda, super inteligente ou nem tanto, não importa. O mais importante é o amor próprio. Ter medo de pessoas, de serem ofendidas, principalmente pelos homens, que ficam, né, controlando as roupas, proibindo, não permitam, não deixem eles fazerem isso, né? E como vocês podem buscar conhecimento, eu peço que aproveitem as lives, participem, né, que tem o tema feminismo, no Instagram, nas redes sociais em geral, aproveitem para obterem informações, conhecimento e serem empoderadas, terem mais segurança, porque foi o que aconteceu comigo antes.
Eu tinha medo, eu me escondia e agora eu busco esse conhecimento. Hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho de quem eu sou, mulher, religiosa e também feminista. Quando eu vejo as pessoas me julgando, eu já não ligo mais. É isso aí. Que Parabéns, lindo! parabéns. Parabéns! Depois vai ser compartilhado para todo mundo em breve. Oba! Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.